E aí pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é o canal Austro Libertário. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, que já adiantando, leitura comentada do capítulo 4 do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo. A parte 4, se eu não estiver enganado, enfim, tô gravando tudo na sequência, então eu tô meio perdido. O capítulo se chama Socialismo ao Estilo Social Democrata. Mas antes de começar a leitura comentada, peço para que você cheque todos os links na descrição. O que você vai encontrar aqui? Além dos links da playlist do canal, caso você tenha caído de paraquedas aqui, eu fortemente recomendo que você volte lá para os primeiros vídeos, para ir acompanhando, pegar todo o raciocínio. Se você quiser continuar, tudo bem. Mas aqui também aqui abaixo na descrição você tem as redes sociais do canal que você pode seguir, aí você é informado do que está acontecendo, eu posto os vídeos, enfim, o link dos vídeos, que eventualmente, às vezes, mesmo com a notificação ativada, que é importante você ativar, o YouTube às vezes não te entrega o conteúdo, que é lamentável, mas enfim, tá aí as redes sociais para corrigir isso. Você encontra o link da playlist para você poder acompanhar a série desde o começo, você encontra também os links para apoio financeiro do canal, que você pode apoiar através de Nano, Bitcoin e Shitcoin, que é a moeda estatal, através de Pix, e você também encontra o link para download ou compra do livro. A compra você pode fazer através da Amazon, tem um link ali, e o download você pode baixar através do Instituto Rothbard Brasil, o verdadeiro Instituto Mises do Brasil, já que o Instituto Mises foi cooptado por oposição controlada do estamento burocrático. Leia-se Hélio Beltrão. Então, fazendo uma breve recapitulação aqui, o que esse vídeo vai tratar é basicamente as conclusões do argumento do Hoppe que ele veio fazendo ao longo do capítulo. Então, é mais caminhando já para o fechamento, já que eu estou na página 59. Esse capítulo vai até a 63 e eu vou cobrir nesse vídeo essas 4 páginas. 4 páginas e meia, mais ou menos, que eu tô aqui na página 59. Enfim, sem mais enrolações, vamos entrar aí com as palavras do Hoppe, seguindo a leitura comentada. Conclusões semelhantes sobre os efeitos do empobrecimento são obtidas quando se analisa o terceiro maior campo das políticas tributárias, o dos ativos naturais. Por razões que serão discutidas posteriormente, este campo, ao lado de dois campos tradicionais da renda monetária e da tributação de riqueza privada, ganhou mais destaque ao longo do tempo sob o título de igualdade de oportunidades. Não demorou muito para descobrir que a posição de uma pessoa na vida não depende exclusivamente da renda monetária ou da riqueza dos bens usados de maneira improdutiva. Há outras coisas importantes na vida que trazem a renda adicional, mesmo que não seja em forma de dinheiro ou outros bens de troca. Uma boa família, educação, saúde, boa aparência, etc. Chamaria esses bens não trocáveis, a partir dos quais advém a renda psíquica, de ativos naturais. Ou seja, o que o Hoppe está querendo dizer aqui? Que essa ideia assim de que você vai ter uma igualdade de oportunidades é meio complicada, porque você tem pessoas que estão inseridas em contextos diferentes, com educações diferentes, famílias diferentes. Por exemplo, é muito mais fácil você começar um negócio se você tem uma família que seja classe média alta, e aí você chega pro seu pai e fala, sei lá, ô pai, ou até classe alta mesmo, me empresta, sei lá, 70 mil reais aí pra eu começar um negócio. É muito mais fácil. Agora, se você é um cara muito pobre, vamos colocar assim, que os dois querem começar uma padaria, por exemplo. E aí vamos colocar que precisa de 70 mil reais os dois. Você pode chegar pro seu pai, pedir um dinheiro emprestado, seu pai, sei lá, tem milionário, tem 2, 3, 4, 5 milhões na conta, fala, filho, pega aí, vai. Pô, que legal que você demonstrou interesse nisso, vou patrocinar o negócio do meu filho e tal. Até mesmo que ele tenha prejuízo, ele não tá nem aí. Ele quer financiar o filho, porque tipo, é o filho, ele tá demonstrando interesse em empreender, então ele quer ensinar alguma coisa pro moleque. Do que você ser, tipo assim, sei lá, um cara muito pobre que tá morando numa comunidade que tá sendo construída ainda, ou é muito pobre mesmo, e você chega no banco, você não tem nem a sua casa regularizada e chega e fala: então, o banco, é que assim, tem uma demanda por pão ali na minha região, que eu fiz uma pesquisa aqui, o cara chega com uma pesquisa desse tamanho assim, pra mostrar pro cara do banco, falando que a galera quer comprar aqui não sei o que, de cliente potencial, faz todo um cálculo, de repente o cara é pobre, mas ele tem um bom tino pra negócio, é bem inteligente. E aí o banco vai olhar pra ele e fala: cara, o que você tem de garantia pra me dar? Ah, eu tenho nada. Minha casa não tá no meu nome, não tenho carro. A casa é minha, mas não tem título de propriedade. Aí o banco vai falar: felizmente, né, cara, não posso. Então, são situações diferentes. É um exemplo que você pode ter. Você pode ter duas pessoas com uma ideia boa e uma delas dá certo e outra não por causa de condições de nascimento. Ah, mas isso aí é culpa do capitalismo. Não, cara. Isso aí é culpa do socialismo, que é o Estado que tem que dizer pra você que você tem propriedade, porque você não pode simplesmente fazer uma apropriação original de uma área que não tem dono e falar: cara, isso aqui é minha propriedade, banco, aqui ó, é minha propriedade. Não tem uma empresa privada que possa reconhecer título de propriedade. A empresa que faz isso é uma merda chamada Governo Federal do Bostil, basicamente.
Então é aquela velha máxima, Bostil, tanque eu deixo. Então, sinceramente, deixa aí nos comentários, você vai tancar o Bostil ou vai deixar o Bostil. Mas, seguindo aqui, o socialismo redistributivo, guiado por ideais igualitários, também é estimulado pelas diferenças existentes nesses ativos e tenta, se não erradicar, pelo menos moderá-los. Mas esses ativos, sendo bens não trocáveis, não podem ser facilmente expropriados e os rendimentos depois redistribuídos. Também não é muito prático, para dizer o mínimo, atingir esse objetivo reduzindo diretamente a renda não monetária dos ativos naturais das pessoas com rendimento mais alto, ao destruir, por exemplo, a saúde dos saudáveis e assim torná-los iguais aos doentes, ou arrebentar a cara das pessoas de boa aparência, fazendo parecer com seus colegas esteticamente menos afortunados. Página 53 aqui, aliás, nota de rodapé 53. Um relato ficcional da implementação de tal política, fiscalizada pela incessante vigilância dos representantes do Codificador-Geral dos Estados Unidos, feito por Kay Vonnegut em Harrison Bergman, Welcome to the Monkey House, Nova York, 1970. É uma ficção científica. Não é que o governo não tente fazer isso aqui, tá? Que o Hope está dizendo aqui de a saúde dos saudáveis e torná-lo igual aos pobres. Meio que o governo tenta, mas ele não consegue. Ele torna os pobres mais insaudáveis por causa de que você é pobre, você não tem acesso à alimentação melhor, você não tem acesso a uma academia para ter uma saúde melhor, por exemplo, porque, tipo assim, cara, ou eu pago 70 conto na academia, ou eu pago 70 conto em arroz, feijão e comida. Então, comida, prioridade. Então, de certa forma, o Estado, quando intervém na economia, ele distorce o mercado, então as pessoas ricas, elas tendem a ser mais ricas e terem mais dinheiro, e terem mais saúde, terem uma vida melhor, uma expectativa de vida melhor. Já o pobre, ele vai sempre se fuder porque, né, ele tem que pagar imposto para poder sustentar o vagabundo do político que depois vem na porta dele pedir voto, e ainda, infelizmente, o pobre, por não ter uma, para usar um termo marxista aqui, uma consciência de classe de que ele está sendo explorado por aquele vagabundo que veio pedir voto na porta dele, ele ainda não recebe o cara com um cafezinho ou com bolo, enfim, quando deveria receber ele na base de paulada, basicamente. Mas, enfim, seguindo aqui. Palavras do Hope. Portanto, o método comum que o socialismo social-democrata defende para criar igualdade de oportunidade é a tributação dos ativos naturais. Aquelas pessoas que são consideradas a receber uma renda relativamente mais alta referente a algum ativo, como a saúde, estão sujeitas a um imposto adicional a ser pago em dinheiro. Esse imposto é depois redistribuído àquelas pessoas cujas respectivas rendas rendas são relativamente baixas, de forma a ajudar a compensá-las por este fato. O imposto adicional, por exemplo, é cobrado de indivíduo saudável para ajudar o não saudável a pagar seus gastos com saúde, ou daqueles de boa aparência para ajudar os feios a pagar por uma cirurgia plástica ou pela bebida que os permite esquecer o seu infortúnio. As consequências econômicas desses esquemas de redistribuição devem ser esclarecidas. Na medida em que a renda psíquica, representada pela saúde, por exemplo, exige um esforço produtivo de tempo ou de custos, enquanto as pessoas podem, em princípio, se deslocar de suas funções produtivas para as improdutivas, ou canalizar seus esforços produtivos para ramos de produção de bens trocáveis ou não trocáveis, que sejam menos ou não tributados, elas assim o farão devido ao aumento dos custos incluídos na produção da saúde pessoal. A produção global de riqueza em questão irá cair, ou seja, o padrão geral de saúde será reduzido. E até com os ativos realmente naturais, como a inteligência, sobre o qual as pessoas podem pouco ou nada fazer, as consequências serão da mesma espécie, muito embora com apenas um intervalo de uma geração. Percebendo que o custo de ser inteligente se tornou relativamente maior, o de ser não inteligente tornou-se menor, e querendo o máximo de rendimento possível de qualquer espécie para a própria descendência, o incentivo para a pessoa inteligente gerar um descendente foi reduzido para o não e para o não inteligente aumentado. Você quer um exemplo disso aqui? Isso aqui, ó. Quando eu comprei esse livro aqui, eu paguei... Eu vou tentar lembrar aqui exatamente, eu acho que foi R$210 na leva de livro que eu comprei, enfim. E R$90 disso era imposto. Esse livro custou R$35. Eu paguei quase 3 livros desse em imposto. Então, o burrice, que o governo incentiva as pessoas a serem burras, é também tributando isso aqui, ó. Quanto você acha que eu paguei de imposto naquela biblioteca que eu tenho ali? Era para ser o triplo disso, só de imposto. Então, é um exemplo de como o governo torna as pessoas mais burras. Seguindo aqui. Considerando as leis da genética, o resultado será uma população que é, no geral, menos inteligente. E, além disso, em qualquer caso de tributação de ativos naturais, exato para o exemplo de saúde, bem como para o de inteligência, devido ao fato de que a renda monetária a ser tributada
irá se definir uma tendência para reduzir os esforços para um retorno monetário, para cada vez mais se envolver na atividade produtiva de retorno não monetário ou com todos os tipos de empreendimentos não produtivos. E, claro, tudo isso, mais uma vez, reduz o padrão geral de vida. Ou seja, qual que é a conclusão aqui? Você tem indivíduos que são mais incapazes de entender como funciona o mundo, então essas pessoas elas tendem a ser menos produtivas. Se elas são menos produtivas, elas produzem coisas desperdiçando insumos, e aí você aumenta a escassez da sociedade e, consequentemente, você aumenta a pobreza. E isso vai sendo transmitido de geração em geração em geração. É por isso que, basicamente, hoje, com 100 anos de democracia, a gente tem, tipo, as ficções dos anos 70 e 80 falavam que a gente ia ter carro voador, ia ter, sei lá, tipo, arma laser. É só você ver, por exemplo, o filme Demolidor. O Demolidor, né, de 1995, que inclusive é um filme muito bom. Eu vou trazer uma análise dele aqui no canal futuramente. E hoje a gente tem, tipo, o quê? Sei lá, tipo, motociata pro Bolsonaro e TikTok. Deus, eu odeio a democracia. Enfim, seguindo. Mas isso ainda é tudo o que precisa ser dito sobre as consequências do socialismo do estilo social-democrata, uma vez que também terá efeitos altamente importantes, ainda que improváveis, na estrutura social e moral da sociedade, que se tornarão mais visíveis quando se considerar os resultados de longo prazo da introdução dessas políticas redistributivas. Provavelmente já não é surpresa que, também a esse respeito, a diferença entre o socialismo de tipo russo e o socialismo do estilo social-democrata, muito embora altamente interessante em alguns detalhes, não é na essência. Ou seja, eles são a mesma coisa, basicamente. Devemos recordar que o efeito do socialismo russo na formação dos tipos de personalidade era duplo. Reduzia o incentivo para desenvolver habilidades produtivas e, ao mesmo tempo, favorecia o desenvolvimento dos talentos políticos. Essas também são, precisamente, as consequências do socialismo social-democrata. Você quer um exemplo perfeito disso que está acontecendo hoje com um falso libertário? Rafael Lima. Ele está pegando os indivíduos produtivos da iniciativa privada, dando mentoria para transformar eles em bandidos profissionais, ensinando eles a como ser político, como ser um ladrão profissional, e colocando esses ladrões dentro do Estado e dizendo que está ajudando as ideias da liberdade. É isso que esse cara está fazendo e dizendo que está ajudando as ideias da liberdade. Sabe o que ele está fazendo? Ele está ajudando as ideias da escravidão. É isso que ele está fazendo. Ele está aumentando a escravidão na sociedade. Isso aqui é um exemplo perfeito. Enfim, seguindo com as palavras do Hope. Como o socialismo social-democrata favorece as funções improdutivas, tanto quanto as produtivas que não são de conhecimento público, e que por isso não podem ser atingidas pela tributação, consequentemente o caráter da população muda. Esse processo pode ser lento, mas tanto quanto perdure a peculiar estrutura de incentivo estabelecida pelas políticas redistributivas, será constantemente operante. Serão realizados menos investimentos no desenvolvimento e na melhoria das habilidades produtivas e, como resultado, as pessoas se tornarão cada vez mais incapazes de assegurar seus próprios rendimentos pela produção ou pela contratação. E como aumenta o grau de tributação e o ciclo de renda tributada é ampliado, as pessoas irão cada vez mais desenvolver personalidades dissimuladas, padronizadas e medíocres. E só uma questão de gramática, porque medíocres quer dizer na média, não quer dizer ruim. Por algum motivo a gente acha que medíocre é uma coisa ruim. Tipo, falar, esse livro é medíocre, esse ventilador é medíocre. Quer dizer que ele é na média, não é bom nem ruim. Pelo menos quando estiverem em causa a aparência pública. Paralelamente, à medida em que a renda se torna simultaneamente dependente da política, ou seja, da decisão da sociedade sobre como redistribuir os tributos que são obtidos, na verdade, não por contratação, mas pela sobreposição da vontade de um sobre a vontade recalcitrante do outro, quanto mais dependente se tornar, mais pessoas terão que agir politicamente, ou seja, terão que investir mais tempo e energia no desenvolvimento de seu talento especial para obter vantagens pessoais às custas dos outros, ou seja, de forma não contratual, ou impedir que tal exploração ocorra. Isso é uma coisa que o Paulo Cogos falava muito bem até o dia que o Paulo Cogos foi refutado pelo Paulo Focus, que é o atual Paulo Cogos, que basicamente foi sequestrado e virou um idiota. Quando você começa a pensar com a mentalidade democrática, com a mentalidade política, você começa a enxergar apenas na política a solução para os problemas e você acaba sendo cooptado por ela, que é exatamente o que aconteceu com o Paulo Cogos. Mas enfim, seguindo aqui na leitura. A diferença entre ambos os tipos de socialismo reside somente no seguinte aspecto. Sobre o socialismo russo, o controle da sociedade sobre os meios de produção e, consequentemente, sobre a renda produzida com eles é completo. E até o momento não parece mais haver espaço para se engajar num debate político a respeito do grau adequado de politização da sociedade. A questão é resolvida sob um capitalismo puro,
como estabelecido na outra extremidade do espectro, onde não há espaço para a política. Onde não há espaço para a política. Estão ouvindo os seus gradualistas de merda que ficam falando que Hope defende político? Espero que vocês aqui, ó, limpem as orelhas e ouçam isso aqui com atenção. Não há espaço para a política. Repito, onde não há espaço para a política. Aqui, ó, palavras do Hope. Não sei se vai dar para ver aqui, ó. Ele falando. Tá mais ou menos aqui, ó. Enfim, vocês vão conseguir ver. Pausa o vídeo aí que vocês vão ver. Esfrega isso aqui na cara de gradualista. Pega esse vídeo e esfrega aqui, ó. Põe um focinho de gradualista. Enfim. E todas as relações são exclusivamente contratuais. Por outro lado, sobre o socialismo social-democrata, o controle social sobre a renda produzida de forma privada é, na verdade, apenas parcial. E um controle maior ou total só existe como um direito da sociedade que ainda não foi atualizado e que consiste numa ameaça potencial que paira sobre as cabeças dos produtores privados. Mas viver sob a ameaça de ser completamente tributado em vez de ser muito tributado explica uma característica interessante do socialismo social-democrata quanto ao desenvolvimento geral em relação a personalidades cada vez mais politizadas. Isso explica porque, sob um sistema de socialismo social-democrata, o tipo de politização é diferente daquele sob o socialismo russo. Neste, tempo e esforço são gastos de forma improdutiva em discussões sobre como distribuir a renda que pertence à sociedade. Sob o socialismo social-democrata, de fato, isso também acontece, mas o tempo e o esforço são utilizados em disputas políticas sobre o volume, maior ou menor, das partes da renda socialmente administradas. Sobre o sistema do meio de produção socializados, onde essa questão é resolvida de uma vez por todas, se observa, portanto, um maior afastamento da vida pública, resignação e cinismo. O socialismo social-democrata, por outro lado, onde essa questão ainda está em aberto e onde produtores e não produtores podem alimentar alguma esperança de melhorar sua posição com a redução ou aumento da tributação, tem privatizações de menos e com maior regularidade, mais pessoas envolvidas ativamente na agitação política, tanto a favor quanto contra o aumento do controle pela sociedade dos rendimentos produzidos de forma privada. Lembra o que eu disse anteriormente sobre, basicamente, você haver uma hiperpolitização da sociedade? De você cooptar pessoas? É o que está acontecendo. Muitos libertários no movimento libertário, ou falsos libertários, como por exemplo, Paulo Cogos, Rafael Lima, que são dois exemplos ululantes disso, foram cooptados para virar político, basicamente. O Rafael Lima, inclusive, é pior ainda porque ele vive de imposto, basicamente. Ele treina bandido, o bandido entra no Estado e paga ele depois. Então, Rafael Lima vive de imposto. Então ele não tem moral para falar que imposto é roubo, porque ele quando ele tá comprando comida para ele tá tirando da boca de alguém, porque alguém pagou imposto e deu para ele. Então ele virou um político, ele não precisa nem se candidatar, ele já é um político. Para que ele vai se candidatar? Já virou um... É só para ele se chafurdar no esgoto que tá jogado ali com os porcos, porque ali ele já tá, ele só precisa deitar e rolar no chão. Ele já tá ali. Enfim, seguindo. Com a explicação das semelhanças gerais e da diferença específica entre os dois tipos de socialismo, permanece a tarefa de apresentar uma análise resumida de algumas forças modificadoras influenciando o desenvolvimento geral em relação às personalidades politizadas e improdutivas. Estes são os resultados de diferentes abordagens do desejado padrão de distribuição de renda, que passa a ser socialmente controlada. Para o socialismo russo, trata-se do problema de quais salários pagar aos indivíduos e a quem foram atribuídos várias posições na economia de zelador. Para o socialismo redistributivo, a questão é quanto aos tributos que devem ser alocados e para quem. Ao passo que há, em princípio, inúmeras formas de fazê-lo, a filosofia igualitária de ambas as espécies de socialismo reduz efetivamente as opções disponíveis para os três tipos gerais. E aqui tem uma sequência de nota de rodapés que eu vou mostrar para vocês. É essa aqui e essa aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma nota de rodapé. Eu não vou ler isso aqui, tá? Desculpa. Eu vou ler no começo do próximo vídeo. Porque senão isso aqui vai ficar muito grande e eu quero terminar esse capítulo agora. Já está grande, na verdade. O primeiro é o método de igualar mais ou menos a renda monetária de todos e, possivelmente, a riqueza privada e usada de forma improdutiva. Professores, médicos, trabalhadores da construção civil e mineiros, gerentes da fábrica e faxineiros, todos eles recebem praticamente o mesmo salário, ou a diferença entre as remunerações é consideravelmente pequena. Não é preciso observar muito para perceber que esse caminho reduz drasticamente o incentivo para trabalhar, pois não faz muita diferença em termos salariais trabalhar de forma diligente durante todo o dia ou vadiar durante a maior parte do tempo. Consequentemente, sendo a desutilidade do trabalho um fato da vida, as pessoas irão cada vez mais vadiar e a renda média, que todo mundo parece considerar como certa, cairá constantemente em termos relativos. Portanto, essa perspectiva fortalece relativamente a tendência em relação ao afastamento
ao afastamento, desilusão, cinismo e mutatis mutandis, ou seja, aplicado todas as mudanças, contribui para uma redução relativa na atmosfera geral de politização. A segunda abordagem tem o propósito mais moderado de garantir uma renda mínima, que, embora esteja de algum modo vinculada à renda média, está bem abaixo desta. Isso também reduz o incentivo para trabalhar, uma vez que as pessoas estarão agora mais dispostas a reduzir o tempo de trabalho ou até mesmo parar de trabalhar, de forma a desfrutar o lazer e se contentar com uma renda mínima, pois elas são apenas produtoras da renda marginal, cujos rendimentos da produção são ligeiramente abaixo do mínimo. Assim como, por outro lado, mais pessoas cairão para uma linha abaixo da renda mínima ou mais pessoas, de outra maneira, irão manter ou adquirir aquelas características que existem em decorrência do salário mínimo obrigatório e, como resultado, mais uma vez teremos a queda da renda média a qual o salário mínimo está vinculado, para um nível inferior daquele que teria sido obtido de outra forma. Mas, certamente, sob esse segundo regime de garantia de uma renda mínima, o incentivo para trabalhar é reduzido para um nível muito mais baixo na comparação com o primeiro. Por outro lado, a segunda abordagem levará a um grau relativamente elevado de politização ativa e um menor nível de afastamento resignado, porque, ao contrário da renda média, o que pode ser objetivamente determinado, o nível do qual a renda mínima é definido é um assunto completamente subjetivo e arbitrário, e está, portanto, particularmente propenso a se tornar uma questão política permanente. Você pode ver isso com a discussão que foi aqui no Brasil para quanto que vai ser o Bolsa Farelo do Bolsonaro, né, que virou Auxílio Brasil, que ele chamava de Bolsa Farelo quando era candidato, quando virou presidente, chamou de Auxílio Brasil e aumentou. Então é um exemplo disso. Mas enfim, eu vou ler no próximo capítulo, na próxima parte, as notas de rodapé dessas páginas e vou continuar a leitura a partir daqui. Mas vou cortar aqui porque esse vídeo está muito grande. Eu estou querendo deixar mais ou menos na faixa de 15 a 18 minutos, esse aqui está com 22, então é isso. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.